te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Provérbios 31. Chegamos então ao final desse livro de Provérbios, depois de uma boa caminhada juntos. Então chegamos ao final de todo esse livro. Espero que tenha sido para você, tenha sido e esteja sendo uma bênção na sua vida a meditação nesses provérbios, nessas instruções, nesses conselhos que são dados a cada um de nós sobre como deixar o grupo dos tolos e passar a viver, né, no grupo dos sábios, observando que sabedoria é justamente olhar a vida com os olhos de Deus, né? Então que você possa então buscar essa sabedoria para que através dela você possa honrar a Deus e possa ter dias abençoados e abençoadores para todos aqueles que estiverem ao seu redor, tá? Então estivemos juntos aí, 31 capítulos terminando hoje, e todos eles falando sobre a busca da sabedoria em todo o nosso viver, de maneira que assim então possamos ter uma vida realmente satisfeita, né, e satisfatória, tá bom? Então capítulo 31 hoje é o capítulo então final desse livro, e muitas vezes ele é referido como um capítulo da mulher virtuosa. O capítulo ele está escrito na forma de um poema acróstico, ou seja, em cada verso, começando com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico, tá? Então, são letras do alfabeto hebraico, cada versículo começando com aquela letra, né? Fôssemos pensar no alfabeto, por exemplo, da nossa língua, seria A, B, C, né? Palavras começando com A na primeira linha, segunda linha começando com B, assim por diante, né? O segundo versículo, tá? Então o capítulo oferece um retrato de uma esposa e de uma mãe que são ideais, enfatizando as suas virtudes e também as suas habilidades, tá? O capítulo começa então com a mãe do rei aconselhando o filho sobre a importância de encontrar uma mulher virtuosa, uma esposa virtuosa. Ela dá conselhos a respeito disso e como encontrar uma mulher que seja uma bênção para a vida dele e da sua família. Então ela descreve as características de uma mulher virtuosa, que inclui a sua confiabilidade, a sua diligência, o seu zelo, a sua generosidade. Então a mulher descrita nesse capítulo não é apenas uma dona de casa, tá? Uma dona de casa capacitada, capaz, mas ela também é uma empresária de sucesso, negociando mercadorias e vendendo, até mesmo investindo em terras, tá? O restante de todo o capítulo oferece então a descrição detalhada das atividades e responsabilidades diárias de uma mulher, incluindo cuidar da sua família, administrar a sua casa e contribuir para a sua comunidade. Ok? Então ela é elogiada por sua sabedoria, pela sua bondade, pela sua compaixão. Os seus filhos e maridos a elogiam por tudo o que ela faz. Ok? Esse capítulo é dedicado então, né, ao rei Lemuel. Não temos muitas informações a respeito dele, de quem foi, apenas de que foi um rei e de que ele então traz também conselhos tão abençoadores para a sua e para a minha vida, tá bom? Então Deus inspirou esse homem para nos trazer essas lições preciosas, ok? E ele começa então falando o seguinte, vamos lá, a leitura. Palavras do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou a sua mãe, né? Então esse rei não era rei de Israel. Nós não temos nada praticamente a seu respeito, e o que pouco importa também é ter alguma informação a seu respeito,
O que nos importa aqui é saber que ele foi inspirado por Deus para registrar esses ensinamentos que ele recebeu da sua mãe para cada um de nós. Depois de tantos séculos, essa palavra continua viva e chega a cada um de nós, como um ensino atual. Não alguma coisa que ficou lá atrás, alguma coisa que não é mais útil, mas é uma palavra que é atemporal, uma palavra que serve para todo o tempo, toda época e qualquer cultura. Abraham Lincoln, por exemplo, o grande estadista americano, ele disse o seguinte certa vez: as mãos que embalam o berço governam o mundo. Então, as mães, muitas vezes, no anonimato, forjam o caráter daqueles que vão, então, ascender o poder e governar o povo, tá? Então, nós temos aí muitos líderes, né? Olhando até para missionários, muitos missionários que foram uma benção. E isso porque as suas mães, né, os ensinaram nos caminhos do Senhor, oraram por eles o tempo todo, dedicaram suas vidas, né, para que Deus pudesse usá-los, e então eles se tornaram grandes homens e mulheres de Deus, tá? Por causa da influência de seus pais, principalmente de suas mães. Versículo 2. Como filho meu, e como filho de meu ventre, e como filho dos meus votos, não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, ao que destrói os reis. O que ela está dizendo aqui, né, essa mãe, depois dessas declarações, ela dá justamente, depois que ela, né, fala a respeito de que é uma profecia que foi dada pela sua mãe ao rei Lemuel. Então a mãe traz aqui agora, a partir dos versículos 2 e 3, um conselho, dá conselhos ao seu filho. Falamos lá, a princípio, que ela está dando conselhos para que ele possa encontrar uma mulher virtuosa. Então, o primeiro conselho é que não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Então, o poder, a riqueza, o prestígio e a fama, né, de um rei atraem muitos relacionamentos ambiciosos, né? Muitas pessoas que buscam apenas se beneficiar com aquilo que o rei tem. E muitos reis perdem a sua honra e abalam o seu reino, né, por se aventurarem, por se entregarem a essas aventuras, né, com essas mulheres que nada têm a trazer de bom, simplesmente para sugar tudo aquilo que eles têm. Então nós temos exemplos vários dentro da palavra, até mesmo do próprio rei Salomão, que escreve tantos conselhos a nós, teve o seu tempo de insensatez, teve o seu tempo de fazer bobagens, né? Ele depois então reconhece tudo isso, ok? Ele se envolveu com muitas mulheres e por causa disso ele corrompeu o seu coração, levantou altares pagãos para que pudesse agradar essas mulheres e se afastou do caminho da sabedoria, tá? Então, ele sabe do que está dizendo porque ele próprio também viveu isso. Então, uma mãe sábia tempera afeto com disciplina, né? Carinho com exortação, doçura com firmeza com relação aos seus filhos, tá? Para que possa ajudá-los a realmente trilhar um caminho correto, né? E terem uma vida futura com a sua esposa, né? Ou com o seu marido, que realmente seja uma vida abençoada e abençoadora, ok? Então isso é importante. Versículo 4, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então, depois de alertar sobre o perigo das relações fora do casamento, ou de uma relação com mulheres que não vão acrescentar nada à sua vida, pelo contrário, vão tentar sugar tudo aquilo que ele tem, agora ela o avisa sobre o perigo da embriaguez. Então os reis precisam estar sóbrios todo o tempo. Líderes precisam estar sóbrios todo o tempo. Estão constantemente tomando decisões que envolvem outras pessoas, e a falta de lucidez, a ausência de sobriedade, né, que são provocadas pela bebida alcoólica, podem tirar então dessa pessoa o discernimento, desse governante o discernimento necessário para que ele haja com sabedoria e com misericórdia, tornando-se então um perverso ou um tirano. Então a bebida, ela tira a pessoa do seu eixo,
do seu equilíbrio, da sua sensatez. Então, o trono regado de vinho torna-se uma ameaça para o povo, né? E não uma fonte de esperança para a nação, vai ser uma ameaça. Então, ele fala sobre essa questão dos líderes aqui e não se envolverem, né, com a embriaguez, com a bebida forte, em hipótese alguma, tá? Versículo 6. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados, e espírito que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. Algumas pessoas talvez possam não entender bem o que o autor está querendo dizer aqui, né? E aí se justificar com a questão da bebida. Tá vendo? Eu bebo para esquecer. Tem muita gente que usa isso como argumento, né? Que bebe para esquecer as mazelas, os problemas da vida, né? O contexto aqui é que a bebida forte, o vinho, eram usados também naquela época como anestésicos aos infelizes, condenados ou os pacientes com dores atrozes. É uma situação diferente. Hoje nós temos anestesias que nos ajudam muito quando de uma cirurgia, quando de uma dor, né? Naquela época não existia nada disso. Como é que eles iriam ficar talvez entorpecidos? Como poderiam melhorar dentro dessa questão da dor? Era usando a bebida forte. Então, nesse caso, o vinho, a bebida forte, eram usados como remédio para aplacar a dor, né? Para atenuar o sofrimento daqueles que estavam amargurados, tá? E aqui numa situação realmente deplorável, física, de uma grande necessidade. Em momento algum ele está provando bebida para fugir da realidade, tá? Mas está falando sobre situações claras, evidentes, né, de dor, de sofrimento que a pessoa então estava naquele momento que precisava de ser amenizado, ok? Então usado como remédio e não como fuga, tá? Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição, né? Então do seu lar vêm as instruções, as orientações mais seguras para o exercício de um bom governo, um governo humano, um governo solidário, né? Abre a tua boca a favor do mundo, pela causa de todos que são designados à destruição. Então precisa ser a boca do mudo, né? Os olhos do cego, as pernas do aleijado, né? Então eu preciso agir dessa forma. Deve ser advogado do pobre, defensor dos órfãos, das viúvas, das pessoas que estão sendo oprimidas o tempo todo, né? O protetor dos desamparados, tá? Então aqueles que não têm voz, aqueles que não têm vez, em hipótese alguma, né, diante dos poderosos desse mundo, precisam encontrar então no governante, né, um porto seguro, um lugar de abrigo, um lugar de refúgio. Então o rei, ele não governa para si mesmo, mas ele governa justamente para o povo. Então não é dono do povo, mas é o servidor do povo, né? E é isso que muitos parece que não entendem hoje, né? Pensam que são dono do povo, que podem fazer do povo e dispor do povo, usar o povo como bem entende, quando na verdade deveriam então servir o povo, tá? Mas isso não não dá ibope, né? E nem dá dinheiro também. Muito bem. Versículo 9. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então o trono do rei precisa ser um reduto de justiça. E aqui lembre-se dos governos, dos governantes, que ele fala de um rei dentro de uma monarquia, mas isso aqui está falando sobre líderes ao redor do mundo, os governantes, aqueles que estão então governando um povo, seja nos municípios, seja nos estados, seja no país. Ele deve olhar de maneira justa, deve julgar de maneira correta, reta, fazer justiça principalmente aos menos favorecidos, não ser uma pessoa que fique fazendo conchavos, né? Precisa seguir rigorosamente os ditames da lei, não favorecer os aliados, né, em detrimento dos servos, tá? Prejudicando pessoas,
para se dar bem. Então, sem justiça os tronos não se firmam. Sem misericórdia os reis não se sustentam no poder. Sem cuidar dos pobres, os reis se tornam carrascos. Sem auxiliar os necessitados, eles se tornam tiranos. Então, os reis não podem se envolver com promiscuidade, com embriaguez ou com corrupção. Precisam ser puros, sóbrios e íntegros. É isso que se espera de uma liderança. Ok? Versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Então, ele está falando aqui, ele está trazendo todos esses conselhos que estão sendo dados por sua mãe. E aqui ele então faz a pergunta agora sobre a mulher virtuosa. Então, o exemplo moral dessa mulher transpõe os séculos e serve de luzeiro para futuras gerações. Quem a achará? Então, encontramos com frequência mulheres belas, inteligentes, cultas, ricas, sofisticadas. Mas encontrar uma mulher que reúne em si essas virtudes físicas, espirituais, intelectuais, emocionais, conhecimento, sabedoria, formosura e temor a Deus não é tão comum. Você pode encontrar algumas particularidades, mas esse pacote todo é muito difícil. Então, por isso o texto abre as suas cortinas com uma pergunta: quem a achará? Quem a encontra achou o bem e a benevolência do Senhor. Encontrou um rubi, seu valor excede ao de rubis. Você não encontra rubi em qualquer lugar. É algo que se encontra ou se tem em todo tempo, em todo lugar, a qualquer momento. Então, ele faz aqui alusão justamente a essa procura. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Então, ela não dispõe os seus olhos, para outras pessoas. Então, o seu marido confia nela. Todos os seus afetos são endereçados para o seu marido. Não há relacionamentos saudáveis sem confiança. E nem existe casamento feliz sem fidelidade conjugal. Não existe. A mulher virtuosa anda na contramão, justamente, da perigosa tendência dos dias atuais. Mulheres achando que podem fazer o que bem entendem, que podem trair, porque os homens também traem, então elas podem fazer o mesmo. Elas podem pisar os homens, usá-los como bem entendem, depois jogar fora também. Então vão agindo de uma forma também totalmente destruidora. Então essa mulher virtuosa se torna cada vez mais difícil de encontrar, com toda certeza. Ele continua dizendo: ela só faz bem, só lhe faz bem ao seu marido e não mal, todos os dias da sua vida. A mulher virtuosa é amável no trato, ela é doce nas suas palavras, ela é firme nas suas atitudes, ela é nobre no seu caráter. Então, ela abençoa o marido todos os dias, diz o texto bíblico. Todos os dias. Há casamentos que acabam porque a esposa ou o marido são estáveis emocionalmente. Então, a relação vai de um extremo ao outro como um pêndulo, muito rapidamente. E aí, as coisas não se sustentam dessa forma. Tá bom? Por isso aqui, deixa bem claro que essa mulher virtuosa não tem esse tipo de atitude. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Então, há mulheres que não buscam o que é necessário para a sua casa, nem investem tempo para ampliar os seus rendimentos. Há mulheres que jamais produzem, apenas consomem. Jamais contribuem para o orçamento familiar, apenas subtraem. Jamais valorizam o trabalho das mãos, querem sempre tudo de mão beijada. A mulher virtuosa, ela está sempre disposta, sempre feliz, sempre em atividade, sempre contribuindo para o bem-estar da sua família. É isso que diz para nós o texto bíblico. Tá? E é essa mulher que se procura, e se está à procura.
Versículo 14. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Então, sem os navios mercantes, a economia, então, naquela época, entraria em colapso. E o suprimento dos grandes centros urbanos seria impossível. Então, essa mulher, ela buscava, fora dos portões e dos limites da sua terra, recursos justamente para alavancar a economia da sua família, para abençoar a sua família economicamente. Então, hoje, muitas mulheres participam efetivamente da vida moderna como empreendedoras. Viajam, compram, vendem, investem, contribuem com o crescimento financeiro da sua família e da sua nação. Então, são realmente como navios mercantes, né? É sobre isso, então, que ele menciona aqui. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas, né? A mulher virtuosa aqui nos ensina que o sucesso não é um acidente, não é por acaso. É fruto de planejamento, é fruto de esforço, de trabalho. A mulher virtuosa sabe fazer e sabe também dar ordens. Levanta cedo porque ela precisa dar conta, né? E precisa dar direção a toda a sua casa. A casa dessa mulher reflete a sua personalidade. A ordem com que tudo acontece dentro do seu lar resplandece, então, nas suas virtudes. Tá? Examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Então, ela compra um campo não para entregar e deixar lá criando urtigas, né? Criando lá erva daninha, mas ela compra para poder plantar uma vinha. Faz novos investimentos, né, para ter novos rendimentos. Essa mulher é uma doutora em economia. Em vez de ter uma mente criativa para gastar, ela dedica então a sua criatividade para gerar divisas e recursos para a sua família, né? Versículo 17: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Então ela cuida, né, justamente de si e cuida também dos outros. Tem força, tem energia para dar continuidade ao seu trabalho dentro e fora do lar. Cinge os seus lombos de força, diz aqui. Então, há mulheres que se descuidam da sua forma física, incomodam-se, não se esforçam para melhorar a aparência, né? E aí, evidentemente, vão tendo problemas consigo mesmo, né? E com as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque se não se valorizarem, não se sentir bem, não fará com que ninguém a valorize, né? E que a tenha como alguém desejável ao seu redor. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Então é uma pessoa bem informada, estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca, né? Então ela não desliga, está sempre trabalhando, né? Tem a sua mente aguçada para pensar em novas maneiras de trabalhar, novas maneiras de ajudar a sua família, né? É dedicada, é esforçada para que então trabalhe, né? E possa assim ajudar os seus. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Então ela não abençoa apenas as pessoas da sua casa, da sua família, mas também aqueles que estão ao seu redor, porque ela é sensível e é compassiva, né? Ela abre o seu coração para aqueles que estão necessitados, tá? Não é uma pessoa avarenta que trabalha e guarda tudo para si ou para os seus, mas ela reparte também com aqueles que têm necessidade. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Naquela época a indústria têxtil não era desenvolvida. Então as roupas eram caras e feitas de forma artesanal. E o inverno rigoroso então exigia o quê? Roupas quentes e adequadas. Então, sabendo que o frio chegaria, a mulher virtuosa então se antecipa na confecção dessas roupas, né? Para que realmente a sua família possa estar provida de tudo aquilo que precisam para passar por aquele período de frio. Ok? Mas para se cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Então, mais uma vez, ela fala aqui sobre essa questão do seu trabalho fazendo roupas. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Então, o sucesso profissional desse marido, porque ele está, então, assentado junto com os magistrados, junto com os anciãos, né? Diz aqui o texto,
Então é porque ela realmente faz e dá o seu melhor, porque ela é um suporte na sua casa, né? Porque ela coloca o seu marido para frente, ela o ajuda a crescer e não, né, atrapalhar a sua vida ou arrastá-lo para trás, mas ajuda a caminhar em frente e ser reconhecido. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores, né? Então, de novo, ela produz tudo que pode, usa de sabedoria, de criatividade para trabalhar com inteligência, para atender, né, as pessoas, para vender então o seu produto e abençoar a sua família. Tá? A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Então ela, a força e a honra são seu vestido, se alegrará com o dia futuro, né? Ela cultiva, ela valoriza a beleza interior e também exterior. Ela investia na beleza do seu caráter mais do que na beleza da sua aparência. Há muitas mulheres belas, mas porém vazias. Há muitas mulheres cultas, mas sem dignidade alguma. Há muitas mulheres bem vestidas, mas que são fúteis. Há muitas mulheres famosas, mas que são rendidas à vaidade, né? A mulher virtuosa, ela conjuga beleza com caráter, boa apresentação com simplicidade, beleza exterior com beleza interior. Então ela faz todo esse equilíbrio. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Então essa mulher, ela é também uma educadora, ela fala com sabedoria, e sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Vamos continuar falando sobre isso. Terminamos aqui e falamos em todo o livro de Provérbios sobre isso. Ela não apenas instrui, mas também se interessa de forma prática pelos seus filhos. Ensina com amor, né? Ajuda os seus filhos a crescer. Usa com beneficência a sua língua para que a sua família seja abençoada. Está atento ao andamento da casa e não come o pão da preguiça, né? Falou-se muito sobre o preguiçoso no livro de Provérbios, né? Que ele não chega a lugar nenhum. Mas a mulher virtuosa, sim, né? Porque ela tem atitude totalmente diferente. Ela é um oásis no deserto. Ela é uma fonte onde não existe água alguma, né? Ela é um aconchego, onde existem longas jornadas na vida. Então, as suas mãos não são da preguiça, mas são mãos do trabalho, tá? Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-lo nas portas. Desculpa. Queridos, a mulher virtuosa então investiu no marido, nos filhos, no próximo, e agora ela recebe os elogios. Ela é elogiada pelo seu marido, né? Ela é elogiada pelos seus filhos, por Deus, ela é abençoada, ela é elogiada pelo seu povo também, né? O público vão louvá-la nas portas, diz aqui, né? Pelo seu trabalho. Então tudo que essa mulher faz ou fazia em secreto era agora proclamado em alto e bom som de forma pública nas portas da cidade. Ela foi exaltada pelo Senhor e um exemplo para futuras gerações. Tá? Isso aqui é apenas uma figura, isso aqui é apenas uma figura de linguagem, apenas uma ideia, né? Uma utopia. Não. Isso é uma realidade, uma verdade. Existem mulheres assim. São poucas? São, mas existem. Né? E o conselho aqui é que mais mulheres possam ser assim. Se agirem, se procurarem viver o livro de Provérbios
em toda a sua sabedoria, buscar viver tudo aquilo que tem aqui como ensinamento, com toda certeza vão ser essa mulher que excede aos rubis. Serão mulheres virtuosas, mulheres abençoadoras, com toda certeza. Basta disposição para isso, desejo para isso. E com certeza chegarão a esse alvo, a esse sucesso, e serão abençoadoras dos seus lares. Então, que você que procura uma mulher, busque no caráter dela essas virtudes, né? Você que é mulher, busque trabalhar dentro desse sentido. E não somente aqui, esse capítulo é dedicado à mulher, mas temos todo um livro que é dedicado à mulher e ao homem. Então, o homem busque virtudes também para que você possa viver de acordo com a vontade de Deus e ser bênção para a sua família. Tá bom? Que Deus abençoe todos nós, que tenham todos um bom dia, que Deus o abençoe, que você possa rever esse livro de Provérbios num outro momento, porque fica gravado, e sempre lembrar, porque vamos passar agora para um novo livro e de repente fica tudo isso no passado, no esquecimento. Não, procure trazer isso para o seu dia a dia e com certeza você será uma bênção na vida das pessoas e será também grandemente, sentirá grandemente satisfação em tudo aquilo que estiver fazendo. Tá bom? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo junto no livro de Provérbios, buscando, ó Deus, esse conhecimento, que nós possamos não apenas termos ouvido sobre esse assunto, mas que possamos, ó Deus, praticá-lo para que realmente essa palavra seja viva em cada um de nós e possamos fazer diferença onde quer que estejamos. Pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, então, cada um de vocês, meus queridos. Tenham todos, então, um bom dia na graça e na paz do Senhor. E no nosso próximo encontro estaremos, então, começando o livro de Eclesiastes. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe ricamente, tá? E nos vemos, então, no próximo encontro. Tá bom? Até lá. Um forte abraço a todos vocês. Pra te adorar foi que